Bom dia aí, galera do YouTube. De novo, de manhã, pós-treino, nosso aeróbio junto aí. Espero que vocês estejam fazendo aeróbio comigo, aproveitando esse tempinho que a gente tem do banho para fazer alguma atividade aeróbica contínua aí, que nem que seja de baixa intensidade, para você melhorar a sua parte metabólica. Parece uma coisa pequena, mas até os maiores castelos são feitos a partir de tijolinhos. E às vezes um tijolinho desse é o que você precisa para começar uma grande construção. Não só do seu físico, da sua saúde, do seu desempenho, vale tudo. Estou aqui a 125 batimentos por minuto, trocando ideia com você, numa live que acontece no Instagram, no meu Instagram, @PauloMusi, todo dia, entre 8 e 9 da manhã, onde eu atendo perguntas de vocês que estão relacionadas à minha área de trabalho. Sou médico do esporte, sou ortopedista, traumatologista, e eu costumo tirar esse momento para, além de fazer o meu aeróbio, que é necessário para o meu desempenho, estar junto com vocês, poder responder um pouquinho das suas dúvidas, principalmente porque vocês não estão comigo todo dia, ou não estão comigo no meu consultório. Bora lá, olha só. Como sempre, eu respondo a pergunta de vocês, mas na live de ontem eu comecei a falar sobre perder barriga. Coitado do Thiago. O Thiago ouviu tanta coisa, né? Que deve ter ficado até confuso, né? Então, olha só. Ontem o Thiago perguntou sobre cálculo de dieta e como perder barriga, qual que é o cálculo que a gente faz para perder barriga. E aí eu contei para vocês que essa coisa de fazer o cálculo da própria dieta é uma coisa complicada, porque você assume uma postura de que um algoritmo matemático vai te dar uma resposta fisiológica ou metabólica que está além de qualquer outro tipo de avaliação. E eu falei para vocês, ó, isso daí não é uma coisa muito simples assim, aliás, não é nada simples. E é uma coisa bem complexa, aliás, e que faz com que muita gente tenha dúvida. Logo, eu pensei assim, poxa, mas o Thiago quer saber como perde barriga. E se eu falei para ele, por que o negócio do cálculo não dá para fazer quando você é leigo, eu tenho que falar para ele como que a gente faz quando a gente trabalha. Vou desligar os comentários para vocês prestarem atenção. E aí, senão o pessoal fica viajando no comentário, aí fica mandando desenhinho, fica aquela muvuca, né? Bom, continuando a pergunta do Thiago de ontem. Cálculo de dieta para perder barriga, e aí? Pois bem, ontem falei para vocês que a primeira preocupação do nutricionista, do nutrólogo em geral, é primeiro diminuir a sinalização de fome. E aí eu contei para vocês, por que se a gente não fizer isso, dá errado. E aí, eu contei para vocês a história que todo mundo conta quando tenta fazer dieta por conta própria, que é o quê? Restrição, restrição, mais restrição, chega no limite, o paciente faz um binge, come até arrebentar, e aí a dieta vai por água abaixo. Tá, mas e o mecanismo contrário? Como funciona? Né? Como é que é essa mágica da gente elaborar uma dieta? Uma dieta é algo que o profissional ele olha para o sujeito e fala assim, você tem uma cara de mais ou menos. Não é assim. E aí, pessoal, tudo parte da avaliação física. Então, quando você quer perder barriga, a gente tem que entender se esse perder barriga ele é uma questão de flacidez muscular, como eu já contei para vocês, se é uma flacidez muscular localizada do transverso do abdômen
eu também já contei para vocês, se é um estoque de gordura visceral, que deixa a barriga globosa, ou se é um estoque de gordura subcutâneo, que deixa a barriga pelancuda. Ué, só aqui para vocês, eu já falei 4 critérios de avaliação física que são importantes em que você defina. Então, o trabalho do profissional, nutrólogo, do nutricionista, ele começa na avaliação física. Pra gente, na verdade, o percentual de gordura, ele é uma alegoria, né? Não existe uma tabela, se o paciente tiver 20% de percentual de gordura, né, faça isso. Se ele tiver 21% de percentual de gordura, faça aquilo outro. Se ele tiver 22% de percentual de gordura, faça aquilo, outro. E assim sucessivamente. O percentual de gordura, ele é útil quando a gente usa uma avaliação longitudinal. Ou seja, você avalia a melhora desse paciente, ou a melhora física dele, de forma horizontal, ao longo do tempo, como ele variou. Por quê? Como a gente sabe que o paciente ele não consegue fazer 100% daquilo que a gente recomenda, pelo menos 99% das vezes, a gente avalia que instrumentos e ferramentas são mais úteis ao longo desse acompanhamento. Então o que acontece na verdade? Principalmente o nutricionista, que vai cuidar da prescrição dietética, tá? Que é basicamente a elaboração de como esse paciente vai comer as calorias que ele precisa, ele tem uma série de formas de prescrever isso. E ele vai utilizar, por exemplo, alimentos com mais fibra, alimentos com menos fibra, alimentos com uma densidade calórica maior, alimentos com uma densidade calórica menor. Pode ser que ele tenha que fugir dos alimentos ricos em food maps, porque é um paciente que fermenta demais e se sente mal, tem distensão abdominal, alta produção de gases. Ele vai fugir de alimentos que podem colocar esse paciente numa situação disbiótica, principalmente aqueles alimentos que são ricos em polióis. Então, pensa que é um joguinho de xadrez. O nutrólogo, o nutricionista, ou o médico do esporte, o nutricionista, ou o endócrino e o nutricionista, eles estão juntos vendo um paciente. E o nutricionista, ele está fazendo movimentos com as ferramentas que ele tem. Então, por exemplo, ele pode jogar durante a semana um dia de baixo carbo. Ele pode fazer uma compensação no outro dia. Depois de um mês, como que esse paciente assimilou essa oscilação? Bem, o percentual baixou, legal. Aí vamos supor que ele ganhe confiança e fala assim, não, esse cara já consegue fazer uma mínima restrição. E aí ele coloca aquela restrição mínima. E aí ele percebe que depois de um mês, esse paciente manteve o percentual de gordura. E aí na entrevista com esse paciente, o que ele percebe? Ele percebe que para sustentar uma restrição, ainda que mínima, durante a semana, esse paciente vai fazer pequenas fugas de dieta no final de semana, que não são suficientes para ele engordar, mas são suficientes para ele manter aquele percentual de gordura que ele apresenta. Então, dessa forma, o percentual de gordura, ele é um monitor. Ele mostra pra gente de forma constante e progressiva e longitudinal como está o comportamento do nosso paciente. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você está fazendo dieta, você tem uma dieta prescrita para você, e você senta na frente do seu nutricionista e do seu médico e fala, olha, fiz a dieta, mas não adiantou nada. 99% das vezes o erro está em você. Por quê? Só de fazer a regra da alimentação, você já começa a perder percentual de gordura. E isso se torna mais dramático quanto mais gordura você vai perdendo.
Ou seja, um cara que tem um caminhão de gordura para perder, 35% de gordura corporal, qualquer ajuste na regra vai fazer ele perder. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um sujeito que tem 12% de gordura, 11% de gordura, e olha, pequenas variações de rotina, então, tem dia que ele acorda às 8, tem dia que ele acorda às 11, tem dia que ele acorda às 6, tem dia que ele acorda e vai almoçar. Por mais que você sustente a mesma ordem de refeições, a mesma quantidade calórica, e você não fuja do que é a prescrição quantitativa e qualitativa do nutricionista, você vai ter perda em relação ao seu desempenho naquela dieta. Porque o horário é importante. Eu sei que tem muita gente que fala para vocês que não é necessário você comer de 3 em 3 horas, que não é importante você ter horário para fazer as coisas. Olha só, literatura científica, desde a década de 50, e a minha experiência, falam o contrário. Então eu vou falar para vocês, se vocês estão aqui me escutando, é porque de alguma forma vocês confiam em mim. Minha experiência é importante sim. Pode ser, se você pese 160 quilos, comer no horário, venha depois de você, por exemplo, tirar as refeições de alta densidade calórica. Sei lá, aquela pizza inteira que você come toda quarta, quinta e sexta. Aqueles 10 lanches que você come quando você está no sábado à tarde. Daí concordo. Agora, quanto mais o físico vai refinando, mais essas coisas vão se tornando importantes. E a literatura científica mostra isso. Ela mostra, e ela mostra classicamente isso. Logo, quando você tem uma necessidade de melhorar esse ajuste, e você tem uma prescrição, e aquilo não está funcionando, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: estou fazendo direito? Fazer mais ou menos não é fazer direito. Mas eu combinei com o nutricionista que eu ia tomar café às 8. Só que agora na pandemia eu estou acordando umas 9h30. Cara, já saiu. Já não é isso. Já perdeu o pique do negócio. Esse nível de precisão pode parecer uma coisa excessiva, mas na verdade é o que traz precocidade no resultado. Tem gente que vai melhorar assim. É o pessoal que fala assim: é para comer 8 da manhã todo dia? Eu vou comer 8 da manhã todo dia. Mas no final de semana eu fico acordado até mais tarde, então eu quero acordar no outro dia mais tarde ainda. É uma escolha. Mas se você acordar no horário da tua refeição, fizer a sua refeição e voltar a dormir, você emagrece mais rápido. Tem 17 mil pacientes que eu já atendi que mostram isso. Tem, desde 2005 que eu tenho consultório, 16 anos de consultório que me mostram isso. Então, é difícil eu sair do viés na minha experiência, principalmente quando existe literatura científica que dá substrato a isso. Existem outros trabalhos que falam que você só precisa fazer balanço calórico negativo? Existe, né? Só que com metodologias, cara, dificilmente vão se aplicar a você. E aí você vai fazer o quê? Você vai se simular, tá num trabalho científico para conseguir fazer aquilo? Não faz sentido. A dieta, ela é objetivo de resultado somente se ela se encaixar no seu padrão de vida. Então, beleza, tenta se encaixar no trabalho científico e vive daquele jeito. Você não vai viver. Você vai encher o saco, você vai abrir o bico, vai sair fora, né? Por isso que quando o nutricionista senta na sua frente para desenvolver o que é a prescrição dietética, baseado no quê? Baseado em todo o acompanhamento que ele tem de você, né? A partir do quê? De um dado inicial, que é o percentual de gordura, a única coisa que você tem que fazer é fazer aquilo do jeito que foi prescrito. Mas vamos voltar na avaliação física. Por quê?
Eu já fui e voltei para vocês várias vezes para explicar o que são as correlações das coisas que a gente busca numa consulta, né? E é importante lembrar que quando você faz a avaliação física, o percentual de gordura é só mais um dado. O que eu falo para o meu paciente em relação a isso? Porque todo paciente novo, ele na sua frente, ele pergunta a seguinte coisa: qual é o percentual de gordura que eu tenho que chegar? Essa pergunta é irrelevante, né? Por quê? Porque a gente não está buscando um número, a gente está buscando uma sensação de identidade. Quando você olha no espelho e fala assim, puta, gostei do que eu estou vendo. Sendo assim, não é o percentual de gordura menor que você vai ter que vai te trazer satisfação no físico. Pode ser que você fique feliz com o percentual de gordura intermediário. Se você colocar nessa matemática que percentuais de gorduras mais baixos, para serem mantidos, eles determinam uma dietética mais drástica, mais árida, que você tem que ter muito preparo para manter, cara, o que você começa a pensar? Pô, do ponto de vista de físico, é até legal ter um físico desse jeito. Porém, em relação à manutabilidade, ou seja, o quanto eu vou manter aquilo ali, é um puta saco. Você foi lá e comprou, lá, carro check. Você gosta de carro esporte. Você foi lá e comprou um carro esportivo, último tipo, pagou 5 milhões de reais. Porque você é rico, você pode, graças a Deus. Tomara que você tenha dinheiro para comprar 10 desses carros. Tô aqui rezando por você. Só que aí você percebe que no dia a dia, primeiro que esse super carro esporte, ele só cabe 2 pessoas. Então você tem lá, você e sua namorada, você quer levar junto seu irmão e a namorada dele? Não dá. Você tem filho, né? Você e sua mulher. Seu filho já não dá. Pô, você já vai olhar para esse carro e fala, pô, não me serve tanto. Todo mês, chega IPVA dele. Você pagou 5 milhões, a parcela mensal, sei lá, é uns 15 pau, 20 conto. Chega o seguro, mais 20 conto. Aí você percebe que para ter um carro de 5 milhões, que você não pode levar seus filhos ou seu irmão e a namorada dele, você tem que pagar 40 pau por mês só para ter o carro. Você deixar na garagem, 40 conto por mês, indo embora. Aí você percebe que também não dá para deixar na mão do manobrista, porque o carro é muito baixo. E a última vez que você deixou na mão do manobrista, o cara foi tirar da garagem, você só escutou aquele pá, que é a batida da frente do carro no chão do asfalto, ou no asfalto do chão da rua, porque ele foi passar na valeta e pum, deu de bico. E só para consertar ficou 6 conto. Isso porque era um arranhão. Você percebe que esse carro, ele tem um tanque de combustível que não é muito grande. Então para você fazer uma viagem, você tem que parar 2 vezes para abastecer. Você percebe que esse carro, ele não tem um bagageiro suficiente. Então, além de ser ruim para viajar em relação a você ter que ficar parando para abastecer, ou você leva a sua mulher ou você leva a sua mala. E aí, como você faz? Eu ia pelado e pegava minha mulher, sem problema nenhum. Não tenho problema com isso. Agora, você não vai poder andar pelado em todo lugar. Então você percebe que manter uma coisa muito elaborada, ela faz com que você tenha um peso no seu dia e não uma solução. Por isso não existe percentual de gordura alvo. Existe a forma física que você se sente bem. E ter barriga, Thiago, não quer dizer que você tenha necessariamente um percentual de gordura alto. Lembra que eu falei ontem pra você? Aliás, essa semana a gente tem falado nisso, né? Barriga. Você pode ter uma flacidez abdominal geral, você pode ter uma flacidez abdominal localizada. Pode ser um transverso do abdômen que está incompetente, pode ser um reto abdominal com oblíquo, com transverso, que tudo está incompetente. E se eu te mostrar, se eu pudesse mostrar para vocês 1000 pacientes no meu consultório que tem 16% de gordura, e aí assim, na medida que a gente faz lá, que a gente usa Falconer,
né? 12% é uma medida que, em geral, a galera costuma gostar do físico. Já começa a mostrar os gominhos de cima, você consegue ter uma refeição livre no final de semana, você consegue ter uma vida que você se sente legal. Pô, eu tenho uma vida de atleta durante a semana, né? Te dá uma sensação de merecimento. Pô, durante a semana eu me esforcei, final de semana, vitória, né? Então 12% é uma gordura média, tá? Que a galera gosta. Aliás, média não, muito boa. 14 a 16 é uma gordura média. E se eu pegasse para vocês 1000 pacientes, homens ou mulheres, que eu atendo todos os dias no consultório, com 14 a 16% de gordura, e vamos deixar mais difícil essa conta. Vamos falar que todos esses 1000, 500 homens, 500 mulheres, tenham 15% de gordura. Se você olhasse, ia ter gente que você ia falar, puta, esse era o físico que eu queria. Ia ter gente que você ia olhar e falar assim, não, esse daí tá gordinho igual a mim, não gosto, eu quero menos. O percentual de gordura, ele não traduz aquilo que é o formato do físico, Thiago. Por isso que o percentual de gordura não é um bom parâmetro para você programar o que é o seu trabalho. Então você percebe que a questão do algoritmo já fica complicada, da conta que você vai fazer para a tua dieta. Mas vamos falar da conta, por quê? Porque o estabelecimento do percentual de gordura, assim como do percentual de massa magra, ele é importantíssimo para aquilo que você quer saber, Thiago, que é como é que a gente faz conta para perder a barriga, tá? Normalmente, aí tem, né, os profissionais que trabalham juntos nessa área. O nutrólogo, o endócrino, o médico do esporte, nutricionista, tá? Eles vão fazer uma avaliação do que tem que ser feito para a pessoa, não de acordo com o peso total dela, mas com um peso muito específico. E aí entra a importância, tanto da avaliação física, e aí sim, saber quantos por cento de gordura você tem é relevante, e entra a importância de você ter parâmetros de comparação. Por quê? Porque a prescrição da dieta, não a prescrição dietética, tá? A prescrição da dieta, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura, quanto de caloria. Isso é dieta, tá? A dieta é a questão qualitativa. O que você vai comer é a prescrição dietética. Então, quando a gente vai ver, do ponto de vista de separação de área de trabalho, né? O que é exclusividade do nutricionista? Você tem que ser nutricionista para você fazer. É a prescrição dietética, né? Você vai trabalhar como isso daí, né? Isso é o objeto de trabalho do nutricionista. E isso é o que a gente tenta ensinar para as pessoas que só um nutricionista faz. Porque isso é a grande dificuldade da nutrição. Você acha que responder, por exemplo, e aí, eu como batata doce ou arroz branco? É fácil? E se eu combinar? E aí? Já te adianto que não é a mesma coisa. Mas vamos voltar lá. Na sua prescrição dietética, vocês já ouviram falar isso. Tantas calorias por quilograma de peso corporal. Tanto de proteína por quilograma de peso corporal. Agora, pensa a seguinte situação. Eu tenho um sujeito de 150 quilos que tem 80 quilos de massa magra. E eu tenho um sujeito de 100 quilos que tem 90 quilos de massa magra. Se eu for prescrever a dieta quilocaloria, proteína, gordura, carboidrato, por peso de massa corporal, o que vai acontecer? O cara que tem mais gordura e menos músculo, ele vai comer mais do que o cara que tem menos gordura e mais músculo. Tá certo isso? Ou seja, eu estou alimentando para o peso geral do cara. Você já pode perceber que, puta, isso daí não faz sentido, porque senão o cara que está mais pesado sempre vai comer mais. E não é a questão. A questão é que eu tenho que diminuir esse cara. E do mesmo jeito, o cara que tem mais músculo,
e menos gordura, se ele comer menos, ele perde músculo. E agora? E aí vem a chave da conversa de hoje, que é, quando você tem um paciente que tem uma composição corporal conhecida, você prescreve de acordo com a massa muscular. Pelo menos isso da forma que a gente faz na esportiva, né? Sou ortopedista e traumatologista, sou médico do esporte, trabalho com esportiva. E na esportiva a gente prescreve para massa muscular. Ou seja, não importa que o cara de 150 quilos pese 150 quilos. A gente vai prescrever para os 80 quilos de massa magra que ele tem. Não importa que o cara de 100 quilos, ele tenha 100 quilos. A gente vai prescrever para os 90 quilos de massa muscular que ele tem. E a fórmula que faz esse cálculo para a gente, para gasto metabólico, é uma fórmula chamada fórmula de Cunningham, tá? Que estima a sua velocidade metabólica ou a sua necessidade calórica de acordo com a sua massa magra, que é o que faz mais sentido quando a gente está num universo de desempenho, no universo de exercício físico e resultado físico, ou seja, eu quero musculatura, quero perder gordura, eu quero performance atlética. E existem outras fórmulas. Qual que é a clássica, Thiago? Clássica Harris-Benedict, que faz uma avaliação sua pelo peso, idade, sexo. E aí ele te dá um gasto calórico médio diário seu. Você tem o fator de correção de acordo com o nível de atividade física que você faz, intenso, muito intenso ou leve, mas no geral ele usa o peso total. Lá no consultório a gente é mais específico. A gente faz a avaliação física para quê? Para poder encaixar na fórmula de Cunningham e poder fazer essa estimativa. E aí vem as formas de avaliação física, né? Lá no consultório a gente faz calorimetria. E por que a gente faz calorimetria? Porque quando você faz Cunningham, você descobre o quanto essa pessoa deveria gastar de energia. Ou seja, você estima a velocidade metabólica dela, para então a gente poder prescrever. Mas isso quer dizer que ela está gastando isso? Isso quer dizer que o físico dela, o organismo dela, leu Cunningham e entendeu que tem que gastar aquilo? Não, não quer dizer isso. Principalmente se esse paciente tem alguma patologia. O que a gente atende muito no consultório de medicina esportiva? Hipogonadismo, por causa de uso de esteroide, hipotireoidismo, por conta de restrição alimentar sustentada. Então, esses pacientes que têm alterações metabólicas que aconteceram no passado, por conta ou de uso de esteroide ou de restrição repetida, eles têm diferenças. Então, na segunda consulta, e quem faz isso é o Heraldo, que é meu assistente. O Heraldo é nutricionista, profissional de educação física. Segue ele aí no Instagram, @HeraldoAlbuquerque. Ele faz essa avaliação. Ele faz a avaliação física do paciente, determina quanto é o gasto calórico que ele deveria ter e, na sequência, ele faz a calorimetria. E aí, o que ele descobre? Se existe um gap entre o que o paciente teria que ter e o que ele tem na verdade. Porque a gente não pode alimentar o paciente para a fórmula, a gente tem que alimentar o paciente para ele, Thiago. Você entendeu onde a fórmula quebra? Ela quebra quando você tem qualquer alteração do seu estado metabólico basal que diferencie você numa situação fisiológica ideal. E assim, mesmo que você não tenha usado esteroide, mesmo que você não tenha feito grandes restrições na sua vida, mesmo que você seja um cara padrão, tá? Se você tiver alteração de sono, se você tiver distanciamento das refeições, for o cara que faz 3 refeições por dia, 2, você vai ter impacto na tua função metabólica por conta disso. Por isso, Thiago, que eu falo pra você, cara, por mais que você saiba fazer conta,
Pra gente é importante todo um conjunto de informações que vai fazer com que a gente tenha a melhor decisão em relação ao que é para ser feito para você. Ontem eu falei para você das coisas que falham. Hoje eu comecei a falar para você das contas que a gente faz. E por que é importante a avaliação física quando a gente lida com o paciente nessas condições? Tá? Por quê? Aquilo que está escrito no livro da conta pode não bater com aquilo que você mede no consultório com um recurso razoavelmente simples, que é uma calorimetria. Ah, quero comprar uma calorimetria. Beleza, 60, 80 mil reais você compra uma. Aí você deixa lá na sua estante para você fazer todo dia. Por isso você vai no consultório. Né? E aí, para arrematar, você fala, mas é fácil falar para você que tem recurso. Né? Você vai procurar um profissional, nutricionista, um médico. E aí ontem o Murilo, que é um cara que me segue aqui faz tempo. Vou ver se eu não erro o nome dele. Murilo Pompermeier. Murilo, depois você me corrige, tá? Ia ser muito legal se você estivesse assistindo agora, porque você já me mandava nos comentários. Ele mandou a seguinte ponderação, falou, Paulo, mas você tem que entender, a gente está num país que as pessoas têm escassez de recursos. E às vezes procurar na internet é a única forma que a pessoa tem de buscar uma melhora para si mesma. Murilo, eu concordo com você. Agora, pensa comigo. Você tem dinheiro para ter um telefone celular que acessa a internet? Você tem dinheiro para pagar um plano de internet? Se você tem essas duas coisas, você não tem dinheiro para pagar um nutricionista que seja uma vez por ano para te dar uma direção para você seguir. Ou pelo menos, Murilo, para te ensinar o que você está fazendo de cagada. Porque assim, quando a gente começa a querer acertar o nosso físico, pessoal, o importante não é você acertar o que você tem que fazer. Acertar é difícil. E eu entendo que para você saber o que você tem que fazer é muito complicado. Eu gastei horas e horas de estudo para conseguir sentar com vocês e conversar, do jeito que eu estou conversando aqui. Sem preparar a aula, sem assunto pronto, sem pauta. Vocês estão vendo aqui, sou eu conversando com vocês na padaria no dia a dia. Tá? Portanto, eu sei que é hábito para você conseguir não só conhecimento, mas você ter a sabedoria, que é o discernimento entre o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Isso é importante. Tem coisa que a gente sabe que existe, mas você não deve fazer. Tem coisa que a gente tem que desenvolver para o paciente. E quando você se permite ou se programa para que seja uma vez por ano no nutricionista, para ele te falar sobre o que você está fazendo, o mais importante é escutar o que ele tem a falar para você daquilo que você está fazendo de errado. Porque só de tirar o errado, Murilo, você já começa a melhorar. E aí, acertar é o bônus. Claro que tem coisa que você vai falar, mas isso eu já sabia. Por quê? Você tem acesso à internet aqui e você vê as pessoas falarem repetidamente, de forma superficial, sobre os assuntos. Tá? Isso te dá uma sensação de conhecimento, que foi o que eu falei pro Thiago ontem. Mas você não pode confiar nisso. Isso é muito raso, isso não se aplica para você de uma forma absoluta. Então, pensa certinho sobre recurso, pensa sobre você se organizar, pega a recomendação de um bom profissional, usa a internet para você saber quem é esse cara, se esse cara, ele é um cara que divide informação, se é um cara generoso em relação à profissão dele, se é um cara decente, porque a gente tem essa possibilidade, você vê quem a pessoa é, né? Se é uma pessoa que você se identifica. Por quê? O processo de sucesso da relação entre o profissional e o paciente é a confiança. Então, se é um cara que você tem confiança, você vai sentar na frente dele com certeza de que o que ele for falar para você é importante. Entendeu? E assim, você não está gastando dinheiro, você está fazendo um investimento. Por isso que é importante vocês terem esse tipo de preocupação com vocês. Tá? Galera do YouTube. Não é mole não. Mas eu acho que eu consigo
entregar para vocês direcionamentos que são importantes, principalmente para você não fazer besteira, né? Aliás, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar seu comentário. Se você gostou, aciona o like. Seu nível de interação é que determina o quanto eu vou dedicar tempo para a página para você poder ter as informações que você deseja. Combinado? Beijão para vocês, fiquem bem. Tô por aí. A gente se vê amanhã.